Agora sim. Doutor, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? Doutor Júlio? Tudo jóia, satisfação, viu? Falar com o doutor, a doutora também. Olá, Como que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo jóia, querido, graças a bem. Deus. Que bom, gente. Hoje a gente precisa blindar a mente, fazer igual vocês estão fazendo. Vocês estão com a alma bonita, né? O espírito bonito. Porque na advocacia, se a gente não fizer isso, esse exercício, gente, a gente fica doente, né? Fica doente porque é muita pressão. O judiciário que cada vez pior, né? Muitas vezes o extrajudicial que vendem tanto para nós não é aquilo que vendem, porque o cartório nem tudo ele vai fazer extrajudicial, né? Tudo que ele acha que tem um risco, um percentual pequeno, ele foge, né? Ele fala que não está treinado, que não pode fazer. Então o que a gente tem que fazer? Fazer o melhor possível e tentar blindar a mente, que a gente está fazendo o melhor. Senão a gente fica doido, hein? Com certeza. Doutores, contem comigo, mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Com muito carinho, tá? Ah, bom. Brevemente, quer que eu comece Pode ficar à vontade, Laene. É a extrajudicial aqui, é a imobiliarista da história, doutor. Ela vai proceder com as primeiras comunicações, tá? Tá bom, tá bom. Então, doutor, se trata de um inventário. Tá. E nesse inventário, nós temos 2 imóveis. Um desses imóveis tem matrícula. O outro imóvel, ele não tem matrícula, ele tem título definitivo. E nós tivemos um problema porque não dá para finalizar o inventário sem formalizar esse imóvel. E aí nós fomos atrás do município para ver se estão realizando as matrículas e o município emitiu, deixa eu só abrir. Ele emitiu um memorando em 2022 falando que suspenderam os protocolos de solicitação das titulações. Então, por meio do município, não é possível realizar essa regularização. E aí, qual que é a nossa dúvida? A saída aqui seria um inventário em nome do espólio? Inventário não, a usucapião em nome do espólio? E me fala uma coisa, a família é grande aí? São muitos herdeiros? Na verdade, são 4, né, Breno? São bastantes, então, eu acho que é mais de 4, inclusive, Laene. Mas aí estão todos conscientes, né? Se dão bem, Eles renunciaram. Renunciaram. Eles renunciaram aos direitos hereditários para esposa do falecido, né, Breno? Isso. Então, só ela. Ou seja, é uma situação bem consensual, bem leve, né? Nem estão se matando, né? Graças a Deus, né? Isso. Não tem conflito, professor. Não tem. Que legal, gente, que legal. A questão mesmo é esse, que um dos imóveis não tem matrícula, não tem. Aí, como é um processo de arrolamento de bens no começo, a gente foi atrás de um formal de partilha, né? Aí a magistrada entendeu que não tem como transmitir, sendo que um dos imóveis não tem matrícula. Então, o que a gente pensou lá na Laene disse aí? Fazer a usucapião desse que não tem matrícula, depois trazer para esse processo de formal, magistrado. Os dois já estão devidamente matriculados e espécies estão informal, né? Basicamente. Eu acho que essa é a lei de raciocínio, né, Laene? Sim. Legal, parabéns, viu? Parabéns, porque a faculdade de Direito, ela é importante, senão a gente não estaria aqui, né, doutores? Então a gente tem que agradecer. Mas ela ensina muito errado, né? A teoria e a prática é muito diferente. A faculdade de Direito ensina o quê? Que invadiu, reintegração de posse. Não é, às vezes nossos clientes têm o quê? A propriedade. Então, vamos fazer uma petitória, que é mais rápida, né? Ação petitória, a ação reivindicatória. Deixa eu ver. Voltou, afirmou. Deu um delay aqui. Doutores, a Faculdade de Direito ensina a gente a fazer o quê? Invadiu reintegração de posse, não é assim? E não é, se o nosso cliente tem a propriedade, vamos na petitória, a gente ganha mais rápido, é uma ação mais rápida, econômica. E o judiciário também erra, né? Aí numa ação dessa vai o juiz e marca a audiência justificativa. Ou seja, o juiz também faz confusão posse e propriedade.
Mas parabéns pela visão dos doutores. Por quê? O inventário por si só não regulariza nada, né? Esse é o típico caso que vale a pena fazer uso capião. Porque levar o imóvel para o inventário deixa o inventário mais caro, não resolve por si só, porque o inventário não vai resolver a questão da falta de registro, e a gente consegue, com o uso capião, entregar o que o cliente quer, que é a propriedade, né? E nesse caso, então, realizando a uso capião, vai ser criada a matrícula, né? Vai ser criada. Nós podemos pedir que seja aberta uma matrícula nova. É claro que o cartório, tem cartório que é terrível, né? Tem cartório que faz o quê? Tem cartório que acaba aplicando o princípio da conservação das matrículas. Então ele registra a sentença e fala, ó, daqui para frente é originário, para trás é uma matrícula suja. Mas é ruim quando isso acontece. O ideal é a gente pedir a abertura de uma matrícula nova. Agora, parabéns, viu? Parabéns, porque fazer inventário de imóvel irregular, de imóvel de posse, não resolve nada, né? Agora, o único cuidado que a gente tem que ter, que nós temos juízes também ruins, né? E se pega um juiz, uma juíza ruim, isso já aconteceu várias vezes aqui comigo, o juiz ou a juíza, ele acha que a gente está usando o uso capião para burlar o tributo, burlar o ITCMD. E não é, né? Por isso, na peça de uso capião, é bom deixar claro, ó, excelência, juiz, juíza, estamos fazendo uso capião, não é para burlar tributo, porque esse não é o objetivo. Mas o objetivo é regularizar a propriedade, com base na posse, porque o inventário de um imóvel irregular por si só não regulariza nada, porque o formal de partilha, a escritura pública, não vai conseguir registrar no cartório de imóveis. Então, deixar bem claro isso dentro da peça, para poder quebrar essa confusão na cabeça do juiz, assessora, viu, doutores? Isso é importante. E sempre, doutores, uma peça dessa também é importante a gente fazer o quê? Abrir um tópico e pré-questionar. Toda vez que eu vou usar o uso capião no lugar do inventário, abre um tópico e pré-questiona. Ou seja, excelência, a posse, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, é um direito sui generis. Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, existe uma afronta à Constituição Federal, uma afronta ao Código Civil. Ou seja, fica aqui pré-questionado para recursos superiores. Quando nós abrimos um tópico na peça do pré-questionamento, nesses casos, o juiz, o assessor, ele presta mais atenção. Porque às vezes eles nem lêem direito, né? E é uma forma da gente nos resguardar, porque se o juiz cometer uma fatalidade, a gente consegue recorrer até 3º grau. Porém, aí já aconteceu algo diferente. A própria juíza já deixou claro isso, né? Sim, mas então, no caso, a melhor maneira seria realizar, mesmo sendo consensual, né, não tendo litígio, seria o judicial? A uso capião judicial? Seria o uso capião judicial. Toda vez que exista temas polêmicos, por mais que a gente pense no extrajudicial para correr atrás, para poder resolver o problema mais rápido, mas esse é um tema polêmico, porque o uso capião extrajudicial, o tabelião, talvez ele lavre a escritura pública, mas o registrador não vai registrar. Ou ainda, se aparece algum herdeiro, tem uma facilidade em relação a pedir a nulidade. Então, já que vai fazer um uso capião de um tema polêmico, eu oriento sempre fazer judicial, porque aí evita uma nulidade futura e evita também um atraso no sentido de querer registrar pré-notação, alguma coisa nesse sentido. Esse tema ainda é um tema polêmico, tem muito juíza que ainda faz confusão, achando que não cabe o uso capião extrajudicial. Uso capião de herdeiro. Se é um tema polêmico no Poder Judiciário, imagine nos cartórios, né? Então, cartório de imóveis é muito conservador. Eu optaria, salvo exceções, né? Tem algumas exceções de alguns lugares, alguns estados, algumas regiões, mas eu optaria em fazer uso capião judicial, para vocês não terem dor de cabeça de conseguir lavrar a escritura pública e não conseguir registrar, ou alguma coisa assim, uma nulidade no futuro. Eu faria judicial. É um tema muito polêmico para ser extrajudicial. É um tema que dá deixa brechas para uma ação de nulidade. No judicial, não. No judicial, vocês vão usar o quê? O recurso especial, o julgado 1631.859. Então é diferente, né? Vocês vão usar um julgado no Superior Tribunal de Justiça, 1631.859, que está pacificada a situação, né? 1631? É 1631.859. 859. É. Uma dúvida.
colocando esse imóvel no nosso campeão judicial, esse inventário, ele só pode ser finalizado depois de finalizado ou ao campeão judicial? O uso capião, na verdade, quando nós estamos fazendo para um herdeiro, é aquele herdeiro que tem a posse exclusiva, o nosso objetivo é segurar o inventário. A gente segura o inventário, pede a suspensão dele até que o uso capião seja julgado. Porque a gente quer proteger o único herdeiro que está fazendo uso capião, que quer ter a propriedade exclusiva. Mas no caso dos doutores, o lado bom é que é consensual, né? Então tá leve a coisa. Então não necessariamente precisaria pedir uma suspensão do inventário, alguma coisa assim. Dá para fazer o uso capião e deixar claro que é o uso capião porque é o único meio de regularizar aquele imóvel que não tem outro, né? Que o inventário não regularizaria. E aí tem até a questão da juíza, da decisão que ela deu, né? O despacho, né? Sim. E legal, é uma juíza técnica, né, gente? É uma juíza que provavelmente advogou. Você pega um juiz, uma juíza totalmente teórico, que nunca advogou na vida, ele não chega a essa conclusão, né? Ele na cabeça dele ou dela acha que está burlando o tributo, né? Em relação ao ITCMD, então, no caso, esse imóvel que vai para o campeão judicial, ele não precisa ser pago o ITCMD em cima dele? Não precisa. Por mais que o tema seja... por mais que o tema seja polêmico ainda, mas a regra é que não necessariamente eu preciso recolher no inventário para fazer uso capião. Por quê? O uso capião é forma originária, é com base na posse, né? Ou seja, a gente está fugindo da forma derivada de propriedade, é a forma originária. Então, em regra, não precisa. Tem alguns juízes que fazem confusão e aí acaba pedindo para recolher, achando que está burlando o tributo, mas está errado. Está errado e se isso acontecer, dá para gravar, dá para discutir e dá para levar, né? E era um ponto que eu até ia fazer a pergunta, a Laiane mencionou muito bem, doutor, que já até foi pago esse impulso, né? Nesse primeiro rolamento do mês, já foi pago. Já foi pago, né? Em relação ao tributo, mesmo pedindo para gerar essa nova matrícula, né, uma matrícula nova, aí vem uma outra pergunta, gerando essa nova matrícula, vai ter que gerar alguma espécie de custo para a família pagar? Não, nesse caso, a situação, doutores, parabéns, vocês merecem, vocês têm energia boa, mas a situação de vocês é muito mais leve. Primeiro que é totalmente consensual, né? A gente não está falando de um herdeiro que está batalhando contra os outros para não pagar aluguel proporcional, então é uma situação muito mais leve. E dois, o cliente já fez o pior, né? O cliente já recolheu o ITCMD, a parte que cabe a ele, e detalhe, a juíza já se pronunciou dizendo, não vai regularizar por si só, né? Ou ela ou o cartório, né? Ou seja, nós temos o quê? A faca e o queijo na mão, porque nesse uso capião já dá para juntar o imposto e falar, não é o caso, o uso capião não sou obrigado a recolher o ITCMD, mas caso seja o entendimento de Vossa Excelência, já foi recolhido. Ou seja, demonstra que esse uso capião é totalmente de boa fé, querendo apenas regularizar o imóvel, entendeu, Douglas? Entendi. Acho que não dá para virar a câmera não, né? Dá para virar, e doutor, se o doutor quiser mostrar alguma coisa, tem um computadorzinho, um sinalzinho de mais, apresentar. Doutor clica em tela cheia, eu consigo ver tudo que o doutor está vendo, é recíproco, é muito legal isso. Ih, o doutor caiu, ele volta já, doutora. Eu acho que ele vai entrar pelo computador. Tá. Pelo celular. Doutora, vai dar certo, hein? Vai dar certo sim, tem que ser uso capião, não tem outro meio. Voltou aqui, doutor. Aqui. Eu nunca fiz a uso capião, né? Uma dúvida também, o processo judicial, ele costuma demorar tanto quanto, por exemplo, um inventário ou algo do tipo? Ou esse, como eles estão de consenso, pode ser mais rápido? O uso capião já foi demorado, né? Hoje nós temos decisões de casos assim, que não tem litígio, nós temos decisões com menos de um ano, fora de Osasco, Salvador, Bahia também. Então, nós temos várias decisões de uso capião com menos de um ano. Então, esse caso dos doutores, como não tem litígio, eu acredito que também não demore muito, né? Seja rápido também. Quando o cartório é ruim, se cai com o cartório ruim, tudo é demorado, né? Seja um divórcio, separação. Mas o uso capião hoje, a média, em boas varas, é menos de um ano. E algumas, né, que tem muito serviço, 1 ano e meio a 2. Então, a média de um uso capião judicial é 2 anos. 2 anos no máximo, 2 anos e meio, no máximo. Não dá para passar disso.
Se passar disso, é porque o processo se tornou litigioso ou ainda, né, o cartório é muito ruim. Mas no Brasil todo melhorou muito isso. Hoje você consegue fazer os campeão com menos de um ano, né? Judicial. Doutor, para que assim, os documentos mais importantes imprescindíveis para ficar nesse processo de uso campeão judicial? O uso campeão judicial, sempre nós vamos ter que juntar a certidão de propriedade atualizada, né? Então sempre a certidão de propriedade atualizada, documento obrigatório. E no uso campeão judicial, sempre juntar certidão de distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal. Esses são os documentos obrigatórios no uso campeão, né? Além disso, da certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal, e também a certidão de propriedade atualizada, sempre a planta e o numeral descritivo. Planta e numeral descritivo também. Só que olha que legal, gente. No uso campeão extrajudicial, essa planta e numeral descritivo tem que ser novo, atualizado, né? No uso campeão judicial pode ser uma planta simples, planta baixa, uma planta antiga. Então a gente consegue cumprir esse requisito com muita facilidade, sem o cliente ter que gastar, né? Para fazer um novo memorial. E tem um detalhe também, viu, doutores? Quando o cliente não tem condições financeiras e a gente não tem essa planta velha, né, uma planta simples, dá para a gente pedir o quê? A antecipação da perícia topográfica, porque no uso campeão judicial, sempre nós vamos ter uma perícia topográfica, é o último ato processual, depois já vem a decisão. Então, quando o cliente não tem condições, não tem ela antiga, dá para pedir antecipação, porque evita a gente gastar duas vezes, né? Gastar com o topógrafo e depois gastar com o perito, né? Esse documento de propriedade que o senhor falou, seria porque nesse caso não tem, né? Porque não tem a matrícula, ele não tem nenhum documento. E um registro anterior, né? Abre um tópico, doutora, nos fatos ou em preliminar e deixa claro que é um uso campeão para sanar o vício registral, porque não tem registro em lugar nenhum. Eu vi também em relação aos vizinhos. No processo judicial, precisa apresentar esses vizinhos ao redor, precisam ser intimados no processo? Ou precisa de algum tipo de declaração deles informando? O uso campeão judicial, a citação dos vizinhos, lá direito, lá esquerdo e fundos, alguns estados a citação frontal, mas não é o caso aí não, aí é só os vizinhos de parede mesmo, lá direito, lá esquerdo e fundos. E sempre os vizinhos tabulares, né? Nunca o posseiro, o possuidor, o inquilino. A citação é obrigatória dos confrontantes e a citação é obrigatória do último proprietário que conste na matrícula. Mas o lado bom do uso campeão é que essa citação ela vai ser via correio. Se eu conseguir citar, ótimo. Se eu não conseguir, nós vamos tentar um endereço que apareça via pesquisa SUS, Justiça Eleitoral. E na terceira para a quarta oportunidade, nós podemos pedir a citação por edital. Ou seja, pedimos a citação por edital e é uma citação fictícia e o processo anda, né? Então, o uso campeão é interessante porque ele não trava, né? Agora, a citação, em regra, tem que ocorrer. Hoje, eu também peço, quando os vizinhos assinam uma declaração de ciência, eu peço que seja validada como citação. No passado, o juiz nenhum aceitava, falava, esclarecia que era uma ordem citatória obrigatória. Hoje não. Hoje a maioria dos juízes entende que sim. Essa declaração que a doutora pensou, ela serve para antecipar a citação. E alguns juízes conservadores entendem que não, mas a maioria entende que sim e deixa claro no despacho que se der uma nulidade, a responsabilidade é do autor. Mas acaba ajudando, né? Acaba aliviando, né? No caso, o vizinho precisa ser citado, ele precisa ser o proprietário do imóvel. Precisa ser, doutora. Esses imóveis também não tem matrícula. Se não tiver matrícula, aí não tem citação. Porque no cartório, o cartório sempre vai se basear na citação tabular. Se não tem matrícula, não tem citação. Aí nós vamos fazer o quê? Nós podemos juntar declarações dos vizinhos só para comprovar, para ajudar a provar a posse, mas aí não tem citação. Entendi. Agora, olha que interessante, isso é importante eu mencionar para os doutores. Nós temos dois tipos de uso campeão de herdeiro.
Um deles é do herdeiro que tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Esse usucapião é muito comum no Brasil. O que os doutores estão fazendo é um usucapião dos herdeiros, né? Ou seja, é um usucapião que vai substituir literalmente o inventário, não substituir porque são formas diferentes, mas é um usucapião que é para todos os herdeiros, né? No polo vai constar todos os herdeiros. Se bem que os doutores falaram que eles fizeram um acordo entre eles, né? Para deixar para a viúva, né? Eles fizeram escritura pública de renúncia. Que legal. Ah, que legal. Fizeram, então ótimo, melhor ainda. Direito hereditário... Nesse caso, o polo ativo vai ser só a herdeira que vai receber o imóvel, ou a gente precisa colocar todos os outros mesmo que eles tenham renunciado? Não, pode ser só a herdeira. Já que tem a renúncia, vai embora, vai só na herdeira. Legal, hein, gente? Legal. Na verdade, esse usucapião é só no nome dela, porque os outros já renunciaram, né? Isso é muito bom. Lidar com o direito hereditário é muito perigoso, né? Exceção de direitos hereditários. Ou você tem a anuência de todos, ou faz por escritura pública ou não vale nada. Né? E a posse não, a posse ela é livre, ela é leve. Como eles fizeram a renúncia, faz só no nome dela. Porque senão amanhã ou depois vai gastar para transferir a parte deles para ela. Então já usa o usucapião pensando numa economia. Legal, hein? Ou seja, esse usucapião que vocês vão fazer é o usucapião puro, né? De herdeiro. Que legal. Doutor, a comprovação da posse. Esse título que ele tem desde, eu acho que 1998. Esse título definitivo, ele comprova a posse dele, do falecido? Esse usucapião que vocês vão fazer o do 1238. A tese do usucapião dos doutores vai ser 1238 do Código Civil e enunciado 492. Essas são as teses que os doutores vão usar. Esse usucapião cabe soma de posse. Então a posse qualificada para usucapião ela pode ser direta, indireta ou alternada. E pode ser somada, né? Então, na verdade, a pessoa não precisa ter 10 anos, 15 anos de posse. O autor dessa ação do usucapião, ele pode ter um dia, um mês, um ano, só que não pode esquecer de usar a tese da soma da posse. Usa lá o 1243 do Código Civil, né? A posse da viúva é de fato mais de 10 anos? Eu não entendi. A posse da viúva, doutora, ela é de fato mais de 10 anos? A viúva tem a posse mais de 10 anos? Desde a ocasião, doutor, desde o título definitivo, né, que é 80 e... Nossa, gente, tá uma posse maravilhosa, hein? A gente tá falando uma posse de 80 e pouco, mais de 30 anos de posse, né? Sim. Que legal, hein? Já tem tempo já. É só uma questão mesmo de demonstrar isso no processo, né? Que legal, hein? Dá para pegar declarações de 2, 3 pessoas do bairro, da rua, dizendo que ela tem a posse há mais de 30 anos e aí reconhece e firma. Essa declaração pode ser um instrumento particular mesmo e só reconhece e firma. Mais barato e causa efetividade, né? Agora, a conta de água, luz, alguma coisa está no nome dela, não tá? Eu acredito. Na verdade, nós não somos obrigados a ter água e luz no nome para ganhar o usucapião. Quando tem, ajuda, né? Mas não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter. Agora, o interessante nesse caso, que se não tiver água e luz e PT no nome dela, ela prova com outras coisas, né? Porque ela mora literalmente no imóvel, né? Ou seja, ela deve ter conta de internet, pensão, às vezes matrícula escolar, manutenções, benfeitorias, tudo isso é prova. Qualquer correspondência que ela receba, nem que seja cartão de crédito, é prova, né? Entendi. Não tem mais alguma coisa que as coisas que eu anotei aqui. Eu acho que... Vamos fazer um checklist juntos da peça, doutor? Vamos fazer? Vamos fazer, quero ajudar vocês aí, quero bem de vocês e quero que vocês terminem a mentoria já com o negócio pronto para a vida andar, hein? Esse usucapião, aí não tem vara especializada, hein? Em usucapião, hein? É a vara civil, hein? Vara civil.
Vara civil, não tem vara especializada. É tão bom quando tem vara especializada que eles entendem do assunto, né? Quando não tem, vai na vara civil. A qualificação vai aparecer ela só, né? Isso. E aí não podemos esquecer de juntar atestado de óbito e as renúncias, né? Agora, detalhe importante, esse uso capião não tem réu. Então vai aparecer o nome da peça conforme fundamentos tais. Então vai ficar assim, nome dela, qualificação dela na peça, e aí vem o nome, em caixa alta. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social.